Não deixe Satanás roubar quem você é. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o Sunset que o pastor Alan pregou, e ele começou com uma referência em Mateus 21, versículo 12, que é sobre a passagem que Jesus chega no templo, destruindo todas as coisas, as vendas que estavam acontecendo ali naquele lugar, e ele trouxe um entendimento que para mim foi novo. Eu não sei para você, Josué, mas foi totalmente diferente daqueles que eu costumo ouvir. Ele falou acerca de Satanás ser retirado da nossa vida da forma que ele rouba, né? Rouba nossas alegrias, Sim. rouba a nossa identidade, as coisas que nos são preciosas. E a gente vai estar abordando um pouco desse assunto com vocês. Exatamente. Bom, acho que todo mundo aqui me conhece já. Será? Eu sou Josué. Faz tempo que eu não apareço, então... né? Mas, Esqueceram enfim, já. Já me esqueceram. Mas enfim, vamos voltar para a palavra. Uma coisa que eu achei interessante que o pastor pregou foi quando ele falou que Satanás vende, né, a nossa alegria, quem nós somos. E o pastor usou o templo, né, que naquela época haviam os mercadores que estavam ali na porta do templo, e fez essa representação de nós sermos o templo, representado pelo templo físico daquela época, e Satanás como os mercadores que o nosso Senhor Jesus expulsou. E algo interessante é que o pastor falou assim, quando Cristo entra, ele tira e nos dá novamente tudo aquilo que Satanás roubou e estava querendo vender antes de nós termos um encontro com Cristo. Ou seja, a nossa alegria, a nossa intimidade com o Espírito Santo, a nossa identidade que antes foi roubada por Satanás. Cristo, assim como ele fez no templo, ele limpa tudo, ele expulsa os mercadores, ele expulsa Satanás que tenta vender, que tenta negociar quem nós somos para o mundo, para o pecado. E o que mais nós temos de importante é a nossa identidade, né? Exatamente. É o que Satanás mais quer roubar da gente. Sim. Quando a gente perde a nossa identidade, é retirado de nós Jesus Cristo, né? Porque assim, Jesus é a nossa identidade. E quando isso é roubado, nós não temos mais nada. Exatamente. Nós não somos mais ninguém, gente. Porque a nossa verdadeira alegria, tudo aquilo que nós temos, parte de Jesus. Sim. Né? A partir do momento que aceitamos Jesus, a nossa vida gira em torno dele. Então, Satanás quer roubar isso. E é muito fácil, principalmente quando você está andando sozinho, né? Ali você não é um templo que tem que ficar sozinho. Você tem que andar junto com as outras pessoas para não ser tragado com mais facilidade. Sim. Sabe, eu ouvi muito dessa questão também para mim, no meu entendimento, né? Porque assim, não sei vocês, mas eu vim de um lar que não seguia Cristo. Comecei a minha caminhada aqui na igreja, basicamente só eu e minha mãe, né? Então, quando eu conheci Jesus, tudo mudou, né? Ele veio, entrou na minha vida e colocou as coisas aonde ele queria, no lugar que ele queria. Só que, a partir do momento que se iniciou, ficou tudo perfeito? Ficou tudo bom? Ficou tudo legal? Não. Mas a diferença é que Cristo estava lá. Cristo estava lá. Só que ao decorrer da nossa caminhada é muito fácil a gente se perder desse caminho, a gente ir colocando as coisas da forma que a gente quer. Jesus acaba de arrumar ali, coloca as coisas tudo organizado e fala, pronto, filha, é isso, tá lindo, tá perfeito. Aí eu, será mesmo? Né? Aí nisso entra uma brecha, é aí que o inimigo entra. Quando a gente quer fazer as coisas com as nossas mãos, quando a gente quer tirar Jesus do foco e faz as coisas com as nossas mãos, é aí que Satanás entra, entendeu? Não é algo que começa de uma hora para outra, Sim. Né? É que nem aqui no templo, o comércio não começou assim, tipo, todo mundo junto, todo mundo entrou de uma vez. Um comércio, não. Exatamente, eu tenho certeza que foi, tipo, começou exemplo, né? Eu vou vender ali uma melancia, vou vender ali uma pomba, e vai entrando e vai se encaixando. E a gente acaba permitindo essas coisas indo acontecer. Então, Satanás, ele não chega rápido roubando a sua alegria assim, tipo, eu tô feliz aqui, do nada. Acabou. Não, é sutil, é devagar. Prestem atenção, né? Eu estou me sentindo muito cabisbaixo, eu estou me sentindo muito triste. E se afasta e fica fora. Sabe? Sim. Isso pode acabar acontecendo. É verdade, isso é um ponto interessante, porque
Minha mãe sempre costuma dizer isso pra mim, lá em casa. É que Satanás, ele nunca vai se apresentar... Até o mesmo pastor usa esse exemplo algumas vezes. Ah, eu sou o diabo com um tridente Aqui, na nossa frente, você vai pecar, você vai errar agora. Não, sim. nas pequenas coisas. Ou seja, algo que, isso não é tão errado. Talvez uma amizade que você tenha ali na escola, no seu trabalho, que vai falar, não é bem assim, tem isso. Ele não vai chegar, e te empurrar, não. É nas pequenas coisas. E se você não estiver firmado em Cristo, se você não estiver com a sua identidade em Cristo Jesus 100%, aos poucos você vai se rendendo. Satanás é paciente, ele não precisa que você se renda na hora. É aos pouquinhos. Ele vai deturpando uma coisinha ali, vai mostrando... Da mesma forma que ele fez no pecado inicial, quando lá no jardim, né? Ele não apresentou tudo para Eva, não. Ele distorceu aquilo que Deus tinha falado para eles. Né? Não é bem assim e tal. E é assim que ele age. E a Ana Raíssa pontuou algo interessante. Ela disse que quando ela começou, ela não veio de um lar cristão. E falando sobre identidade, quantas pessoas que vieram, vindo para outro polo agora, quantas pessoas vindo de berços cristãos, que as famílias buscam a Cristo e a pessoa nasceu já de berço, que nasceram na igreja, até se converteram, mas ainda não tiveram identidade formada em Cristo, sabe? Quantas histórias, infelizmente, mas nós oramos para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Mas quantas histórias de filhos de pastores, de filhos de ministros, filhos de crentes que acabam se desviando. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo esteja nessa situação. Talvez você cresceu na igreja, mas você nunca teve a identidade de ser filho de Deus. Não ficou enraizado, né? Não ficou enraizado. Você só é o Deus que os seus pais seguem, é o Deus dos seus pais, não é o seu Deus, não é o seu Senhor, né? Aquela coisa de não ser trabalhada a liberdade no Espírito Santo por si só. Sim. Tipo, é sempre ser dependente de alguém, de outras pessoas, para conhecer Cristo. Tipo, ela não conhece por si só, né? Porque é aquela coisa, Cristo também, ele não vai chegar empurrando e fazendo você engolir o evangelho goela abaixo. Sim. Ele vai chegar com toda a educação, batendo na porta, e é você que deve abrir, né? É muito fácil a gente vir no culto, né? Principalmente a gente tem o Sunset, a gente tem o encontro, vir no culto, abrir a nossa palavra, receber. Tá bom, mas e durante a nossa semana? A gente tá abrindo a nossa Bíblia e conhecendo quem realmente Jesus é? Aquilo que ele quer revelar para nós, e não só para o nosso pastor, né? Porque sim, graças a Deus, o pastor é usado, ele é uma bênção, né? Nos lidera, né? Sim. Nos faz caminhar juntos. Mas o que Deus quer é uma intimidade, é um relacionamento, cada um com o seu, Sim. né? O relacionamento que o Josué tem com Jesus não é o mesmo que eu tenho com Jesus. Às vezes a gente não tá nem na mesma fase de vida, tipo, coisas estão acontecendo na vida do Josué que não está acontecendo na minha, já aconteceu lá atrás ou vai acontecer lá na frente e tá tudo bem. Mas acontece que a gente precisa abrir a porta, deixar Jesus entrar e ele fazer do jeito que ele quer fazer na nossa vida. Mas é muito complicado nessa geração. Sim. Perder o controle das coisas, né? Ter realmente liberdade. Ultimamente as minhas orações para com as pessoas, assim, para orar pelas pessoas, tá sendo essa questão de liberdade no espírito. As pessoas ficam muito fechadas, elas não se permitem, sabe, realmente o Espírito Santo agir da forma que ele quer, tudo tem que ser muito fechado, numa caixinha. E não é assim que as coisas funcionam. Verdade. E a Anaísa pontuou algo interessante, que é a respeito que as pessoas são movidas por outras pessoas. Elas não se movem sozinhas, com os próprios pés. E isso inclui tudo, né? Eu assisto sempre uma pregação. Tô assistindo uma pregação ali, de igreja tal, até mesmo da minha. Tô o dia inteiro na igreja, só que a pessoa não vai com as próprias pernas buscar na palavra, buscar somente a palavra, ela, Deus e a pessoa. Não, ela sempre busca o leite. Tem um entendimento muito interessante, né? Que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3:2, né, para a igreja de Corinto, que ele diz que ele queria dar um alimento sólido, mas eles ainda não estavam preparados para aquele alimento, né? Lá no versículo 2 diz assim:
dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora então, porque ainda são carnais. E o entendimento para isso é, o que é esse leite? O que é esse algo diluído? Quando a mãe está amamentando, ela não precisa preparar o leite, não. A criança só vai lá e toma, ela gera sozinha. Ela gera o leite e a criança vai lá e somente toma. A criança não tem o trabalho de preparar. Agora, quando nós crescemos, nós temos que eventualmente fazer a nossa própria comida. E qual é o entendimento sobre isso? É que quando você assiste uma pregação, isso é algo que o pregador diluiu e só está entregando para você. Isso é um leite materno. Mas agora você abrir a palavra, você ir lá, meditar, você estudar, você gastar tempo, aquilo é o alimento sólido, porque é aquilo que Deus está trabalhando com você. E quantas pessoas estão presas nesse ciclo de pular de pregação em pregação? Eu assisto pregação tal, eu vou em evento tal, eu assisto tal culto, mas nunca para em casa consumir o alimento sólido. E existem essas pessoas que estão, né, presas nesse ciclo, né? E isso é perigoso, porque elas não caminham com os próprios pés e deixam para que as outras pessoas façam por elas, né? Até quando a gente volta aqui para a palavra, eu acredito, isso sou eu dizendo, tá? Um pensamento meu, não tem nada teológico nisso, é algo que eu imagino. Eu imagino que antes dos mercadores estarem ali, eu acredito que as pessoas tinham que ir buscar o próprio sacrifício, ir buscar os próprios animais, cultivarem. Quando começou esse comércio, as pessoas já não precisavam mais se esforçar para ter um sacrifício ali, um animal ali, não. Elas só iam lá, compravam, faziam um sacrifício sem esforço nenhum. E não é assim que o Senhor deseja que aconteça. Não que você não deve parar de assistir pregação e somente ficar com a sua palavra, não é isso que eu quero dizer, tá amarrado, é necessário, né? Mas ficar somente nisso que é o perigo, né? É literalmente buscar a verdade, né? Isso. Que nem o pastor mesmo citou, João 8,32, que diz: então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então procure conhecer a verdade, procure realmente, ler a Bíblia e entendê-la. Né? O Espírito Santo te ajuda na interpretação, sim, ele vai te ajudar a realmente entender. E o que você não entende dos contextos é um pouco difícil. Hoje em dia tá tão fácil, né? Você procura, tem versões da Bíblia diferentes, com linguagens mais fáceis, sabe? Porque a gente precisa conhecer as artimanhas que o inimigo usa e se cuidar sobre isso, né? Sim. Porque a gente, é aquela coisa do um abismo chama outro abismo, mas assim, você tá ali vendo o abismo, você sabe que se você chegar muito perto, você vai cair. Então por que você ainda vai? Né? Por que você chega nessa beirada ainda assim? Você não já conhece? Não é também só conhecer, né? Também é colocar em prática. Não adianta nada você ter lido a Bíblia em um ano e nesse um ano todo você não a praticou. Sim. Porque tem muito isso, né? A gente tá falando aqui sobre ter cuidado com as ações de Satanás também, mas não se coloque na brecha para que ele entre com facilidade sobre a sua vida e tenha governo sobre a sua vida, sabe? Tem essa questão também. Se você sabe que você tende a pecar em tal área, em tal questão, não se aproxime dessa área, sim, não se aproxime dessa questão. Parece simples falando, né? Porque muitas das vezes você só vai lá, acaba acontecendo aí o estalo vem. Você desperta. Né? Então, vê o anterior. O que aconteceu para você chegar a esse pecado? Não chegue perto disso, sabe? Porque aí fica muito mais fácil dele te governar e te controlar. E aí tem gente que acaba dizendo, né? Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Desculpa, gente, eu acredito que tem coisas que são a gente que permite acontecer. Então, tome cuidado, não deixe ele te governar. Permita que Jesus mude as coisas em você, porque ele está mudando para o nosso próprio bem, né? É aquela coisa, a questão do pai, né? Ele vai te repreender cuidando de você. Sim. Essa repreensão é para o nosso bem, é para a gente ser moldado e ser cada vez mais parecido com Cristo, porque essa é a nossa meta, ser cada vez mais parecido com Cristo. Exatamente. Né? É interessante falarmos sobre isso, sobre as brechas que nós mesmos, né, damos.
né? Satanás não vai pegar na sua mão ali e falar, não, você vai pecar, você vai bater no seu irmão agora. Não, você vai ir lá e assaltar um banco. Não. Exemplos bem... bem, né? Mas enfim, é só pra exemplificar aqui. Mas Satanás não vai pegar você e vai fazer você errar. Você erra porque... Desculpa, é forte, mas você erra porque você quer. Porque não veio tentação que a gente não possa suportar. Toda tentação, Deus nos vai dar o escape para que a gente possa suportar, né, a tentação. Então, você saber identificar essas brechas que você deu, poxa, onde foi que eu errei? Você parar, pensar, tá bom, eu não vou mais por esse lugar. Não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais pensar nisso, eu não vou mais fazer tal coisa que me levou. Então, você saber reconhecer isso é de extrema importância. Jesus, sim, vai te curar. O Senhor, sim, vai fazer você livre do pecado, mas você também tem que, como nós acabamos de falar, andar com as suas próprias pernas. Ser alguém maduro para saber reconhecer onde errou e não voltar a repetir. Porque quando você volta a repetir constantemente, você não quer saber de mudar, você já está pecando deliberadamente. E às vezes você acaba encontrando onde você peca deliberadamente, sem se importar mais, e quando você vai ver, você já tá mais distante do que... Já tá frio, né? Já tá frio, nem morno tá mais. Nem morno tá mais. E sim. É onde tá o perigo, né? Sim. Outro lado do perigo também, acerca do pecado, é aquela pessoa que acha que Deus não perdoou a partir do momento que pediu perdão, sim. Né? Porque aqui é muito importante que você não tenha receio dessas marcas que ficaram, sabe? Como eu posso colocar aqui? Porque muitas das vezes, tipo assim, acontece, a pessoa pede perdão, mas ela não se sente perdoada. Esse sentimento, ele não deve existir. É um pensamento que o inimigo coloca sobre você. Porque a partir do momento que você leva a Jesus, realmente, de todo o seu coração, você tá ali pedindo perdão, ele te perdoou. Você pode recomeçar e não fazer mais. Vai Sim. E não peques mais, né? Mas assim, você não precisa esquecer das coisas que você passou. Você não precisa ter medo de julgamentos, porque essas são marcas que geram testemunhos, né? Por muitas das vezes você tem receio de compartilhar, tem aquela questão principalmente da ansiedade, da depressão. São testemunhos que pode curar outra pessoa, sabe? Que pode ajudar aquelas outras pessoas. Então, não tenha receio de compartilhar a sua história. Tem gente precisando ouvir e entender que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele quer transformar as vidas. Ele quer que as pessoas sejam libertas. O principal é isso. As pessoas, elas são muito oprimidas hoje em dia. Elas estão muito presas às coisas que não têm valor de verdade. E Jesus é o nosso bem mais precioso, é aquele que realmente está lá para todas as nossas questões, e muitas pessoas ainda precisam ouvir o nome de Jesus, sabe? Muitas pessoas ainda precisam entender que sim, curas ainda acontecem, libertações ainda acontecem, e o principal é a gente levar. Exatamente. Sabe? Levando através das nossas marcas que ficaram, seja através da palavra que você está conhecendo. É por isso que é tão importante, é por isso que a gente deve realmente aprender, a gente deve realmente produzir aquilo que a gente está aprendendo, porque é o nome de Jesus que nós estamos carregando, né? É o nome de Jesus que está sendo santificado através de nós, através das nossas vidas. A partir do momento que eu vi santificado seja o seu nome dessa forma, eu sempre repenso as atitudes que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, né? O meu redor. Porque a nossa vida é isso. Sim. É para santificar o nome de Jesus através das nossas atitudes e falas, né? E ele continuou falando realmente a questão da cura e de como os fariseus ficaram indignados com isso, né? Porque, gente, tem pessoas que ainda pregam que, tipo, a cura não acontece mais, os dons já cessaram. Pessoas que acreditam nisso, tá bom? Pra lá. Mas assim, eu acredito que os dons continuam e que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta. E é isso que a gente leva, né? É isso que a gente vê acontecendo. Poxa, beleza, estamos vendo muito pouco. É por isso que a gente tá te chamando pra ler, pra fazer, porque ainda acontece, a gente quer ver voltar a acontecer muito mais. Sabe, ainda tá pouco. Exatamente. Você acha que
os demônios pararam de agir? Você acha mesmo que não tem pessoas precisando de cura? Quantas pessoas a gente não passa e tá ali mancando? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente tem a sensibilidade de parar e orar por aquela pessoa? A gente realmente ainda tem amor pelas almas? Né? Porque tá bom, até agora a gente focou na gente, né? Que a gente tem que deixar Jesus organizar, que a gente tem que ler, que a gente tem que fazer. Mas lá fora o mundo tá clamando, ansiando a nossa manifestação. Então, organizou, gente? Tá tudo bem agora? Vai. Exatamente. Isso é muito importante que a Ana Raíssa falou, porque não quero plantar discórdias aqui contra os nossos irmãos que acreditam que os dons cessaram, mas vamos lá. Vamos lá alguém. E se você não acreditar nisso, é algo antibíblico, porque é o que a Bíblia falou. Quantas coisas você vai ter que desconsiderar se você falar, não, os dons cessaram. Mateus 10, 8 é muito claro. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça, deem também de graça. Não precisamos falar de mais nada. Vão e façam. Nós acreditamos nisso, nós cremos nessa palavra e como a Ana Raíssa falou, por isso que nós estamos falando aqui. Vão e façam, sejam ousados em Deus. Se vocês quantos enfermos vocês veem ao longo do seu dia? Talvez tenha alguém dentro da tua casa agora, neste momento, sofrendo uma enfermidade e você está com medo de orar. Não pense, e se Deus não fazer? Não pensa nisso, pensa, e se Deus fazer? E se Deus te usar para curar alguém que tá, sei lá, vamos pensar grande, alguém que tá de cadeira de rodas ali quando você passa. Imagina se Deus fizer isso, o avivamento que vai acontecer naquele lugar. Se você, movido pelo Espírito Santo, foi lá e orou por aquela pessoa, aquele enfermo foi curado. Seja ousado com Deus, tenha essa ousadia. Porque o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia por essa manifestação, por essa demonstração de poder. Não pense que, mas eu não sou nem pastor, eu só sou um membro da minha igreja ali. Não. Gente, cargo fica. Cargo fica, mas o poder do Espírito Santo, ele é eterno, ele está em você, vai e faça. Não espere a sua igreja marcar o evangelismo para você poder fazer isso. Não, você tem um ambiente, você tem lugares, o campo tá aí, sabe? Você pode fazer isso. Ontem, eu voltando para casa com um amigo meu, ele me falou que ele começou a trampar de Uber agora e tal, e ele dizendo que tá sendo muito gratificante porque ele tá usando isso como um campo missionário para a vida dele, porque ele tá podendo falar de Jesus para as pessoas que entram no carro dele. Ali é o campo missionário dele. Ele tá trabalhando, ele está no momento ordinário, comum da vida dele, mas ali no comum dele, no ordinário dele, Cristo está presente, Jesus está presente e a manifestação do poder. Ele disse que uma senhora entrou no carro, ela não acreditava na cura, ela era cristã, mas não acreditava nos dons, no poder do Espírito Santo. Ele estava enferma no braço e ele falou, não, mas eu creio e Jesus pode te curar. E ela foi curada e aquela mulher foi avivada novamente. Talvez aquela mulher tenha sido esfriada ao longo do tempo por não ver essa manifestação. E é alguém que está dentro da igreja. E ali o Senhor usou a vida dele para manifestar esse poder. Então, quantas pessoas ao nosso redor estão ansiando por essa manifestação, mas você está escondendo? Quantas pessoas você na sua escola estão precisando de uma palavra? Deus revela, Deus só falta descer na terra e falar com você. E você tá, não, mas eu tenho vergonha. Mas será que sou eu mesmo? Será que não é coisa da minha mente? Ou algo que um grande pastor, um homem de Deus, falou uma vez. Se você não quer falar, é um alto indício que é para você falar. Se você tá com vergonha, se você tá com medo, é um alto indício que é para realmente você fazer isso. Então, não tenha medo. Vai e faça, vai e fale. Porque vamos supor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Tem outro homem de Deus também que ele orou, eu só não tenho um número exato, mas ele orou por muitas e muitas pessoas até que o primeiro milagre acontecesse. Então, olha a fé desse homem. Talvez é Deus trabalhando em você algo que Ele quer quebrantar. Talvez um orgulho, um futuro orgulho que possa acontecer. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Deus é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus se Ele fizer ou se Ele não fizer.
Mas muitas das coisas que não acontecem é porque a gente teme, né? A gente acaba Exatamente. sendo Pedro e afunda. Porque assim, gente, o nome de Jesus é poderoso. Pra tudo, gente. Pra curar, pra libertar, pra milagres acontecerem. O nome de Jesus é poderoso. Mas às vezes a gente não tem fé suficiente. O medo impede realmente do plano de Deus acontecer. Seja na nossa vida ou na vida da outra pessoa que a gente está orando. Exatamente. Então, realmente se prepare. Veja aquela pessoa que está ao seu redor, não como... aqui, por exemplo, o Josué. Eu não vejo só o Josué, o meu colega, o amigo de igreja. Não, eu vejo ele como uma alma. Imagina só, se ele está precisando de uma ajuda, se ele está precisando de um auxílio, de uma oração, como eu posso negar isso para essa alma necessitada, essa alma que está angustiada? Um dia eu também já fui uma alma angustiada, uma alma necessitada, e uma palavra ali que veio me curou, me libertou, e é por isso que eu estou aqui hoje, entendeu? De umas corridas loucas que umas pessoas já fizeram atrás de mim, mas elas não estavam me vendo como a pessoa que não queria ir para a igreja, estavam me vendo como uma alma que não estava vendo o que poderia acontecer através do mover de Jesus na minha vida, entendeu? É aquela coisa, a gente é outra pessoa quando ainda não aceitou Jesus. Então, quando a pessoa vai atrás, quando a pessoa busca, é porque ela sabe a diferença que Jesus faz na vida das pessoas, sabe? É realmente uma alegria que não tem onde caber, Exatamente. entendeu? Ela transborda. E é mais uma vez por isso, por transbordar, que deve alcançar outras pessoas. Não deve ficar só com a gente, sabe? Não deve parar. Eu sinto que isso meio que se perdeu, sabe? Essa importância de compartilhar o nome de Jesus. Ao ponto de, tipo assim, as pessoas precisam. Eu vejo ali uma pessoa triste, às vezes você não chega nem perto pra falar, boa tarde. E aí, como você está? Sabe, se você vê, se solidarize. Gente... Olha o Caio cortando aí, ó. Tenha sensibilidade com a outra pessoa. E é basicamente isso. É sobre isso e tá tudo bem. Tá muito bem. Tá muito bem. E é isso que a gente queria compartilhar. Acho que a gente deu uma... destrinchada boa, uma destrinchada boa. Se a gente pudesse continuar falando aqui, a gente ia falar até amanhã. Isso aqui é palestra. Ia virar um podcast. Sim. Ó, quem sabe? Bota aí. Podcast, Caio. Ô, Caio, pelo amor de Deus, faz um podcast. Caio, não aguento mais. Não, polícia. Para. É isso que a gente queria compartilhar com vocês. Uhum. Vão e façam. Não deixem de fazer. Não seja um filho medroso, né? Não tenha medo. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pois é. Pense sempre nisso, né? Timidez não é algo de Deus. Uhum. Timidez é um mal. Não tenha, né? Senão Deus não falaria isso. Uhum. Então é isso. Fica aí o nosso convite, tá? Por favor, Sunset for Jesus. Todos os sábados, às 4 horas da tarde. Vamos jogar assim, porque, né? Do nada, não. Tá certíssimo. O encontro? 12:30, também na Avenida São João, porém, é no número 1035. Venha. Que dia acontece, irmão? Todos os domingos. Ah, tá, porque você falou Sunset sábado. Sunset é no sábado, o encontro é no domingo. Inclusive, esse vídeo é gravado no domingo pós-Sunset. Quer dizer, pós-encontro, meu Deus do céu. Pós-encontro. Venha fazer parte também dessa família linda. Sim. Só tocar aqui no 1035 que nós vamos receber você de braços abertos. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. E fiquem com Deus. Amém? Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Amém? Amém! Aê! Ô, glória! Vamos!